Olá, muito boa noite. O Fala Cabo Verde deste sábado já está no ar. Seja bem-vindo. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Elizabeth, e boa noite, caros telespectadores. Vamos aos destaques desta edição informativa. Moradores de João Varela reclamam do mau estado da estrada de acesso e péssimas condições de higiene no local de abastecimento de água. Caso de restos hospitalares na berma da estrada que liga São Pedro a Trindade ainda continua sem ser resolvido. Número de processos pendentes vem diminuindo de forma gradual, conforme informações avançadas pelo Procurador-Geral da República. Situação dos direitos humanos em Cabo Verde será avaliada na terça-feira pelas Nações Unidas. Cabo Verde, Angola e Moçambique recebem apoio de 150 mil euros para projetos de investigação ligados à área da saúde. Este e outros destaques para acompanhar agora no Fala Cabo Verde. Os moradores de João Varela reclamam do mau estado da estrada de acesso e reivindicam obras de reabilitação que dá acesso a essa localidade. Também os residentes estão preocupados com a situação de um espaço de abastecimento de água que se encontra em péssimas condições de higiene. Falta de um espaço de lazer para crianças e jovens, via de acesso esburacado, são algumas das preocupações dos moradores da localidade de João Varela, que reivindicam melhoria na condição de vida nesta localidade. Carro para ali, para trazendo, é para não pagar táxi, milho escuro para trazendo, aqui não é praia. E a assassino junta 10 para poder trazer 120 escudo. Ali que tem um apoio nem de nada, nem de trabalho, para morar ali trabalho que tem. João Varela, tio que tem trabalho, para alguém para trabalhar. João Varela que tem um jardim de condição para crianças estudar, que tem uma boa escola para menino bem, que tem um campo, placa para jovem, para divertir lá. Estrada, acesso é difícil, principalmente para nós que é estudante, que tem que sair e nunca tem hora de panha. Carro no horário exato que é o horário do estudante. Para nós que está mais atrasado, não tem que estar a pé de São Martinho para ali. Nunca tem um espaço que não está falando aquele espaço para jovem. Tipo, assim, na escola não tem uma biblioteca para mais ainda para estudar, para ler livro, tipo isso que tem. É uma placa que não tem, mas é que tem grandes condições para não falar mais jovem, ter desfrutar daquela placa. Estrada que lhe é pouco grossa. Bagulho pouco cada coitado, e assim para bem anda na ele um estribado para dar na pinho fepo. Desde que compor, que as cidades que compor do tios. Agora a flama está compor, mas ainda nunca hoje. Além deste, queixam-se também da falta de iluminação pública que vem comprometendo a segurança dos residentes e não só. Na licença ali, naquele posto ali, lâmpada, tudo está paga, e não sucuro que não está. Tem um monte lá, não dá para sair lá de junto de capela que me mora para sair para em riba. Para o mundo nunca sabe onde que alguém pode dentro do sucuro. Está canto lâmpada daqui a fundia. E assim tem um caso ali, riba ali em Catacrebem, missão que tem bem. Para morrer às vezes, gosta mundo está sujo, pode estar com alguém. Alguém gosta, creio que tem inveja de companheiro, mas botou eu ter bancada manente. Estes moradores reclamam ainda de péssimas condições de higiene no local de abastecimento de água. Para me desce que na João Varela, não é aquele tanque lá limpar um mês, sabendo que aquela água que não está consumindo. Não está bebendo aquela água, não está cozinhando aquela água, não está batendo aquela água que não está dando animal. Aquela água que tem um tratamento, que tem um filtro para não vamos ter água em condições. Nunca sabe que tipo de água que não se consome, nunca sabe que doença que não se traz para a nossa cabeça. A minha tem 27 anos, justo, nunca um coeta fichado água para lavar aquele tanque lá. A boca sabe uma tanque fichado, sim. Às vezes pode cair coisa dentro dele. A boca está hoje. A boca está hoje, consegue cair dentro dele. A boca está crepe lavado, desinfetado, com lixívia, seja como for, petão de água limpo, pelo menos mês. Ou então, ou 2 meses. Agora, que ele boate montou uma caça com o outro dentro daquele tanque lá. A boa na rubeira tem água, que ele gosta, por exemplo, se mostra aquela água lá. A não nem se no cadado, a não tem água na rubeira, não tá apanha. Mas a água na rubeira nem pachota e bebe, não é pior, pode ir com panela, 3 pés, pode botar calor. Nada que tem. A não ser aquela água lá.
A TV Record tentou obter uma reação junto da Eletra relativo à situação da falta de iluminação pública e também da empresa responsável pela distribuição de água relativo à questão da falta de higiene no local de abastecimento de água, denunciada pelos moradores, mas sem sucesso. Na Ilha do Sal, um jovem de 22 anos, descendente guineense, foi-lhe negado o pedido da renovação do documento de identificação. Segundo conta sua mãe Mariama Camará, as autoridades que tutelam este serviço alegam que Jabril Camará não é cabo-verdiano. Para que um filho de um imigrante tenha a nacionalidade cabo-verdiana, é preciso que os pais tenham mais de 10 anos a viver em Cabo Verde, como consta no Boletim Oficial, no seu artigo número 10 do capítulo 3. Mariama Camará, da Guiné-Bissau, que vive aqui no arquipélago há 27 anos, procurou a nossa equipa para denunciar um caso que aconteceu na Ilha do Sal, em que o seu filho teve o pedido da renovação do documento da identificação negado, sabendo que ele já possuía uma identificação com a nacionalidade cabo-verdiana, como explica. Desde 20 de agosto de 2010, vamos fazer o primeiro bilhete. Imaginou, Jibril Nancheli, e Crirsili faz o 12º. Vez, esta fala lei cabo-verdiano está falando, horas que o menino Nancheli, enquanto que faz 18 anos, e que tem direito à nacionalidade. Agora, se o menino faz 18 anos, tem direito ao passaporte. Jibril tem 22 anos, entende? Agora, nunca saber para modo que esse que crê minha filho, esse documento, o menino crê estudar fora. Passaporte isso é válido, e só o bilhete que passa prazo, que já renova 2 vezes, chega uma rede, renova bilhete, eles falam, não, é que tem direito, ele é que é nacional é próprio na sangue. Quando questionada sobre as instituições percorridas na tentativa de resolver esta questão, respondeu o seguinte. Primeiro, para cartório na Santa Maria. Essa é não as de Jibril, esse documento para Jibril e cabo-verdiano. Para espargos, não chega espargos fala a mesma situação. Então, cartório de espargos fala não, agora fica para praia resolver problema. Então, vim para a praia só para ir resolver o problema de minha filha. Minha filha quer fora, quer estudar. Registro Central de Xanareia. Falamos, Jibril tem cranja, tudo que documentos ainda permite processo para pedido de nacionalidade. Que rápido, tem que ir para o Ministro de Justiça para aprovar, depois para mandar, depois para ainda Jibril documento. Que ano que ele está acontecendo? Apelou às autoridades competentes a rápidas intervenções para a resolução desta situação que percorre há largos meses. Agora, deixou apelo para o Ministro de Justiça que fala para nós que esse que está dando aos filhos documentos, se menino não enche. Então, a autoridade tem que ajudar para nós, cima que essa fala Cabo Verde, que Guiné era só um só. Então, para nós que essa cansa guineenses em termos de documento. Imagina o filho está na ali para dar documento e um grande problema. E que dor de cabeça que todo guineense tem na Cabo Verde, que some. E que urgência que tem esse problema ali, que soma esse filho documento. Entender? E aquilo aqui é problema. Para melhor perceber este assunto, entramos em contato via e-mail com o Ministério da Justiça, mas até o fecho desta reportagem não obtivemos nenhuma informação por parte do referido Ministério. De igual modo, via telefone, falamos com a Conservatória de Espargos, na Ilha do Sal, no qual nos disse que desconhece este caso e que, junto dos seus funcionários, vão averiguar e emitir uma resposta em breve. No ano judicial 2022-2023, registrou-se uma diminuição de pendências processuais. Esta informação foi avançada pelo Procurador-Geral da República ao fazer o balanço do ano judicial transato. José Tavares Landim, que falava na cerimónia de abertura do novo ano judicial, enfatizou a necessidade de proporcionar os meios, condições e motivações adequadas aos magistrados e oficiais de justiça do país.
Mesmo com o número insuficiente de magistrados e oficiais da Justiça, o número de processos pendentes vai diminuindo de forma gradual, conforme informações avançadas pelo Procurador-Geral da República. Entraram no corrente ano judicial 23-24, 22-23, melhor, processos, 27.207 processos. Tendo sido concluídos 28.550, correspondente a uma redução de pendência de 2,3%. A nível nacional, dos processos transitados do ano anterior, 21-22, e dos entrados no corrente ano, 22-23, tramitaram no Serviço do Ministério Público 86.343 processos, a cargo de 36 procuradores afetos à instrução, alguns em regime de acumulação com outras funções, o que corresponde a um rácio de 2.398 processos por cada Procurador da República. Relativamente a investimentos no setor da Justiça, o PGR apelou ao Governo para acelerar o processo de transferência da comarca da Praia. E por falar em investimentos na Justiça, não podemos deixar de recomendar ao Governo que acelere o processo de transferência da comarca da Praia do Palácio de Justiça, com todos os constrangimentos subejamente conhecidos, para agregar as duas magistraturas e os feitos oficiais de Justiça para o campo da Justiça. Como referimos atrás, as políticas de Justiça devem ser implementadas de forma concertada. De nada vale recrutar magistrados, mais oficiais de Justiça, se não tivermos espaços condignos e bem equipados para os alojar. Já o dissemos várias vezes, e todos estamos cientes, que resolver o problema da comarca da Praia é resolver mais de 70% dos problemas de justiça a nível nacional. Também destacou a importância da independência do sistema de informação da Justiça, defendendo que é necessário encontrar um modelo de gestão que garante em absoluto a independência da Justiça, o segredo da Justiça e a funcionalidade do próprio sistema. E a situação dos direitos humanos em Cabo Verde será avaliada pela 4ª vez pelas Nações Unidas na próxima semana. Esta avaliação será feita durante uma reunião do Grupo de Trabalho do Exame Periódico Universal do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que será transmitida ao vivo. Cabo Verde faz parte de um conjunto de Estados cuja situação dos direitos humanos será examinada pelo Grupo de Trabalho do Exame Periódico Universal das Nações Unidas. Os documentos nos quais se baseiam as avaliações são o Relatório Nacional, composto por informações fornecidas pelo Estado a ser examinado, informações constantes dos relatórios de peritos e grupos independentes de direitos humanos, conhecidos como os procedimentos especiais, informou as Nações Unidas. A estes se juntam órgãos dos Tratados Internacionais dos Direitos Humanos e outras entidades das Nações Unidas, informação apresentada por partes interessadas, incluindo as instituições nacionais de direitos humanos, organizações regionais e grupos da sociedade civil. Pretende-se, com este exame dos Estados, destacar a evolução da situação dos direitos humanos no país desde a sua primeira avaliação e dar uma oportunidade para que os Estados avaliados anunciem as medidas tomadas para implementar as recomendações efetuadas na sua primeira avaliação. A delegação cabo-verdiana será chefiada pela Ministra da Justiça, Joana Rosa, e Cabo Verde terá como relatores do exame a Costa Rica, França e a Gâmbia. Cerca de 18 pessoas, entre estudantes universitários e recém-formados, participam na primeira edição das oficinas práticas de empregabilidade nos módulos Competências Digitais para o Mercado de Trabalho e Técnicas de Preparação e Simulação de Entrevista de Trabalho. Ações intensivas e de curta duração que visam capacitar os mesmos para a entrada no mercado de trabalho.
O mercado laboral hoje em dia está cada vez mais competitivo e exigente, sendo que aqueles que pretendem entrar nesse meio terão de preparar-se física e mentalmente, além de munir-se de valências para que a imersão seja o mais tranquilo possível. Para isso, ações como a oficina prática de empregabilidade são sempre bem-vindas. Inácio Vera Cruz, coordenador do projeto, considera que a ação visa colmatar, sobretudo, algumas lacunas no processo de adaptação dos formandos na entrada do mercado de trabalho. Vamos começar, por exemplo, como fazer um currículo. Temos que reconhecer que há certa dificuldade a corrigir, eu posso falar também de como participar numa entrevista de emprego. Então, precisamos prepará-los para enfrentar essa realidade no mercado de trabalho. Estou a falar de competências de liderança, trabalho em equipa, inteligência emocional. São competências outras complementares que permitem um jovem diplomado aceder com maior segurança ao mercado de trabalho. Como também há algumas especificidades técnicas, nomeadamente, por exemplo, Excel médio avançado, porque são suportes que um formado na área de economia ou qualquer outra área precisará para, portanto, iniciar a sua integração no mercado de trabalho. A oficina conta com a participação de estudantes de diferentes áreas do saber, sendo que a maioria na fase final de formação prestes a entrar no mercado de trabalho. Principalmente como formanda, que concluir a formação é muito importante para aprimorar nas habilidades, porque uma vez que a minha estudante de gestão também inclui muito comunicação, inclui técnicas, usar computador, não tem que saber usufruir daqueles tipo de ferramentas lá, que é para aperfeiçoar nosso trabalho, mas também para ajudar-nos a chegar num objetivo com muito mais precisão e muito mais facilidade no mundo digital, onde é que nós encontramos assim. Como, por exemplo, que é estudante do curso de Relações Públicas, tem bastante conexão com o público, tem que saber tudo que as ferramentas para poder aproximar mais perto mesmo do público, tem que usar várias formas de reaproximação, várias formas de conexão e várias formas de chamar mais atenção. A expectativa é bom porque está ajudando a enriquecer nosso conhecimento e nossa capacidade daquilo que já não sabia e está capacitando ainda mais para nos sair preparado e para não poder enfrentar desafios no mercado de trabalho. É de ajuda teu, é uma formação bom para alunos de último ano que termina a licenciatura já e nos próximos anos se prepara para entrar no mercado de trabalho. A oficina de empregabilidade está aberta para todos os estudantes das universidades de Cabo Verde, sendo que nesta primeira fase, segundo o coordenador, foi selecionado cerca de 18 alunos após a fase de candidatura. Esta ação é gratuita para estudantes e com certificação. Já presidentes e membros de associações, líderes comunitárias e agentes de liderança da sociedade civil participaram de uma ação de formação que teve por objetivo reforçar as suas capacidades de liderança. Após 4 dias de partilha e aprendizagens, as mulheres beneficiárias receberam a certificação de participação. Esta formação de 24 horas, distribuída ao longo de 4 dias, teve como objetivo dotar as participantes de competências que lhes permitam atuar como líderes fortes, democráticas, comunicativas e comprometidas com a equidade de género, principalmente nas comunidades onde atuam, segundo afirma a presidente do ICIEG. Nós trazemos informação, conhecimento para mulheres líderes ou que de alguma forma estão ligadas ao associativismo nas suas comunidades, e então a ideia é realmente complementar o trabalho que elas já têm feito nas comunidades para que elas estejam mais aptas, a atuar perante diversos desafios. Então o balanço não poderia ser melhor, porque elas saíram daqui realmente com a certeza de que poderão fazer mais e melhor, e para nós também é uma satisfação saber que podemos contribuir para esse aumento do conhecimento e depois na prática para que elas possam realmente atuar em consonância. Segundo a mesma, o intuito da ação é também relembrar de que a participação cívica tem sido uma das vertentes em que as mulheres têm estado presentes, entretanto não em cargos de decisão. Sendo assim, Marisa Carvalho diz que esta formação serviu para motivar as mulheres de que elas também podem estar em cargos de liderança.
Para Formando Euridice Andrade, estar na função de liderança exige estar capacitado para saber lidar com a própria comunidade. E nossa ação tem influência na nossa liderança. É muito importante que a formação ali. A gente teve nossa formação, mas que ali bem para reforço. É bem para reforço para Mori. E a hora que nós está na comunidade, não está mestre, né? Não está mestre ser sistematicamente ser capacitado, ser formado para não saber bata trabalho com a nossa comunidade, porque cada hora não tem uma pessoa diferente, né? Não tem que saber. A formação de capacitação, liderança democrática, comunicação e igualdade de género está enquadrado no projeto Promover a Participação das Mulheres nos Processos Democráticos e é financiada pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e é dirigida às mulheres dirigentes integrantes de organizações da sociedade civil. Espaço agora para o quadro Redação em Análise. A jornalista Otávia Silva é quem vai analisar hoje as notícias que marcaram a semana informativa. E aproveito para lhe cumprimentar. Boa noite, Otávia. Olá, muito boa noite, Heloísa, boa noite, Elizabeth, e boa noite para as pessoas aí em casa. Começamos a análise de hoje a falar do tremor de terra ocorrido nas Ilhas Brava e do Fogo na segunda-feira, 30 de outubro. Na Ilha Brava, o tremor de terra foi sentido com mais intensidade, trazendo prejuízos materiais e causando feridos. Otávia, como é que as pessoas estão a lidar com esse fenômeno natural? Pois é, Heloísa, foi um grande susto para as comunidades da Ilha da Brava e também da Ilha do Fogo. Como disseste, a Ilha da Brava, o tremor de terra foi sentido com maior intensidade. Falamos de 4,8 na escala de Richter, isto segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. E, é claro, trouxe grandes preocupações para as populações que não esperavam por isso. O tremor de terra ocorreu na segunda-feira, na noite de segunda-feira, e isso levou com que algumas famílias saírem às ruas, dormiram nas ruas por causa desse tremor de terra que trouxe alguns danos para algumas localidades aí da Ilha da Brava. E Otávia, o que é que as autoridades estão a fazer para monitorar esta situação na Ilha Brava, visto que nos últimos dias foram sentidos vários abalos sísmicos, apesar destes serem em menos intensidade? Exatamente, Elizabeth, depois da ocorrência dos abalos sísmicos na segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica está a monitorar a Ilha da Brava, visto que recebemos a informação de que na quinta-feira e também na sexta-feira ocorreu atividades sísmicas de menor intensidade, mas que chamou a atenção das autoridades em continuar a monitorar a Ilha da Brava e, como disse, uma situação que despertou grande preocupação das comunidades. E com isso também levou com que os serviços da Proteção Civil a deslocarem a Ilha da Brava para fazer levantamento dos danos causados pelo tremor de terra na segunda-feira, 30 de outubro. E de acordo com as autoridades, cerca de 36 casas ficaram afetadas pelo tremor de terra e temos a informação de que uma pessoa acabou por ser evacuada da sua residência devido à queda do teto que acabou por lhe atingir. Também em conversa com o responsável municipal da Proteção Civil, garantiu que estão também perto das pessoas, no sentido de tranquilizar as pessoas, a prepará-las para possíveis atividades sísmicas. Como eu disse anteriormente, foi uma situação, um fenómeno da natureza que acabou por surpreender as pessoas na noite de segunda-feira, fazendo com que as pessoas saíssem das suas casas no sentido de segurança, e houve alguns danos, tanto materiais e também, infelizmente, humanos, não tão graves, mas houve
uma pessoa que acabou por ficar ferida. Informou também a Proteção Civil e Bombeiros que os trabalhos estão a continuar, visto que, como eu disse, na quinta-feira e na sexta-feira houve pequenos abalos sísmicos. Então, juntamente com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, os trabalhos estão digamos assim, estão a dar continuidade aos trabalhos no sentido de monitorar a Ilha da Brava e não só, a Ilha do Foca também, o tremor de terra foi sentida. Exatamente, Otávia. A região Fogo e Brava tem registrado com frequência abalos sísmicos. Trazemos também para análise a situação dos professores. Depois da manifestação, o representante da classe propõe agora um aumento salarial de 35% ainda este ano, pois, caso contrário, prometem partir para a greve. Será que vai haver esse aumento salarial, Otávio? Segundo os professores, esperam que esse aumento salarial aconteça, Eloísa, e continua então as reivindicações, a luta dos professores a nível nacional de Santo Antão à Brava em busca de melhores condições de trabalho. E realmente, como disseste, nesta semana um grupo de professores esteve juntamente com o Ministro da Educação no sentido de propor um aumento salarial de 35% ainda para este ano. Deixaram bem claro que se esta proposta não for atendida, partirão para uma greve no dia 23 de novembro. Nessas exigências inclui também a promoção automática, revisão também dos estatutos. E ainda a líder sindical do Sindiprof defendeu que é preciso fazer-se a revisão do estatuto da classe docente, adiantando que este sindicato entregou ao Ministério da Educação uma proposta desde 2019. Reforça também que urge a criação do Estatuto para as Educadoras de Infância e deram ao Governo também 2 semanas para publicar o memorando de entendimento com os docentes sobre as reivindicações da classe. E perante as exigências dos professores, Otávia, em que pé está o diálogo entre a classe docente, os sindicatos e o Ministério da Educação? Há novos posicionamentos do Ministério da Educação relativamente às exigências da classe docente? Depois desse encontro com esse grupo de professores, o Ministério da Educação, por parte do ministro Amadeu Cruz, ele começou por desmentir que teria chegado a um acordo com os sindicatos sobre esse aumento salarial de 35%, dizendo que isso não será possível, não está incluído no Orçamento de Estado para 2024. Mas, no entanto, diz que vão ser resolvidas até finais do primeiro semestre de 2024 as pendências dos professores e que os professores que ainda estão por reclassificar vão ser reclassificados, sobretudo os que obtiveram o grau de licenciatura nos anos de 2020, 2021 e 2022. E diz que a intenção é ter a revisão do Estatuto da Carreira Docente concluída também até maio de 2024. No entanto, a expectativa dos professores é que o diálogo funcione e que também os seus problemas sejam resolvidos, pois alegam que o professor é o pai de todas as profissões, daí que a classe merece ser respeitada. Os docentes estão também descontentes com a demora na resolução das suas pendências. Saímos para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes.